Olá, vamos dar continuidade à nossa leitura da Matilda, né? A gente terminou com ela aprontando de novo com o pai, né? Afinal de contas, o pai tinha de novo desafiado, né? E aí ela resolveu tingir o cabelo dela. Mas o capítulo de hoje é diferente. 7º capítulo, Senhorita Mel. Matilda começou a frequentar a escola um pouco tarde. A maioria das crianças entra na escola com 5 anos, ou até antes, mas os pais de Matilda, que não se preocupavam muito com a educação da filha, tinham deixado passar a época de fazer a matrícula. Ela estava com 5 anos e meio quando foi à escola pela primeira vez. A escola da cidade era um prédio de tijolos à vista e chamava-se Escola Primária Crumpton Hall. Tinha cerca de 250 alunos, com idades que iam de 5 a 12 anos. A diretora, a chefe, a comandante suprema era uma mulher alta, forte, de meia idade, a senhora Taurino. Naturalmente, Matilda foi matriculada na classe mais elementar, com outros 18 meninos e meninas mais ou menos da mesma idade que ela. A professora chamava-se Senhorita Mel e não devia ter mais do que 23 ou 24 anos. Seu rosto oval era claro e angelical. Tinha olhos azuis e cabelos castanho claros. Seu corpo era tão esguio e frágil que dava a impressão de que, se ela caísse, quebraria em 1000 pedaços como uma estatueta de porcelana. Jennifer Mel era uma pessoa suave e tranquila, que nunca levantava a voz e raramente sorria. Mas não havia dúvida de que tinha o dom de ser adorada por todas as crianças que ficavam sob seus cuidados. Parecia compreender o assombro e o medo que tantas vezes invadiam as crianças pequenas, que, pela primeira vez na vida, viam-se reunidas numa sala de aula e obrigadas a obedecer ordens. Um calor humano quase palpável brilhava no rosto da senhorita Mel, quando ela falava com algum aluno que acabava de chegar confuso e assustado. A senhora Taurino, a diretora, era bem diferente. Era um gigantesco terror, um monstro forte e tirânico que apavorava alunos e professores. Em torno dela sentia-se uma aura de ameaça, mesmo à distância, e quando se aproximava, sentia-se o perigoso calor que ela irradiava, como se fosse uma barra de metal incandescente. A senhora Taurino nunca caminhava, ela sempre marchava como um militar, com passos largos e os braços balançando ao lado do corpo. Ela marchava pelo corredor bufando à medida que avançava. Se por acaso um grupo de crianças surgisse em seu caminho, ela passava direto, como se fosse um tanque, fazendo os pequenos alunos pularem às pressas para a esquerda e para a direita. Felizmente, não há muita gente como ela neste mundo. Mas pessoas assim existem e todos nós corremos o risco de encontrar pelo menos uma vez na vida. Se algum dia isso acontecer com você, comporte-se como se estivesse diante de um rinoceronte enraivecido no meio da selva. Suba na árvore mais próxima e fique lá até o perigo passar. É quase impossível descrever aquela mulher, com todos os detalhes de suas excentricidades e de sua aparência, mas vou tentar fazer isso um pouco mais adiante. Vamos deixá-la de lado por enquanto e voltar a Matilda e ao seu primeiro dia de aula na classe da senhorita Mel. Depois da chamada habitual, a senhorita Mel entregou um livro de exercícios novinho em folha para cada aluno. Espero que todos tenham trazido lápis, disse. Sim, senhorita Mel, as crianças responderam em uníssono. Ótimo! Bem, este é o seu primeiro dia de aula. É o início de pelo menos
11 longos anos de estudos que todos vocês terão que percorrer. E 6 desses anos serão passados aqui, na Crunching Hall. Como vocês sabem, a diretora é a senhora Taurino. Para o próprio bem de vocês, vou lhes contar algumas coisas sobre a senhora Taurino. Ela faz questão de uma disciplina rígida dentro da escola. Sigam o meu conselho. Façam o possível para se comportarem muito bem na presença dela. Nunca discutam com ela. Nunca retruquem ao que ela disser. Sempre façam o que ela mandar. Se ela antipatizar com vocês, será capaz de liquidá-los como se fosse uma cenoura num triturador de legumes. Não é brincadeira, Lavanda. Não há motivo para riso. Acho bom vocês não esquecerem que a senhora Taurino trata com muita severidade quem sai da linha aqui nesta escola. Entenderam? Entendemos, senhorita Mel, responderam 18 vozinhas ansiosas. Quanto a mim, pretendo ajudá-los a aprender o máximo possível, porque sei que isso vai facilitar as coisas para vocês depois. Por exemplo, no final da semana, espero que todos saibam de cor a tabuada do 2. E dentro de um ano, espero que saibam todas as tabuadas, até a do 12. Isso irá ajudá-los muito no futuro. Por acaso, alguém de vocês já sabe a tabuada do 2? Matilda levantou a mão. Ela foi a única. A senhorita Mel olhou atentamente para a menininha de cabelos escuros e rosto sério sentada na segunda fila. Ótimo! Por favor, levante-se e diga a tabuada até onde souber. Matilda levantou-se e começou a dizer a tabuada do 2. Quando chegou ao 2 vezes 12, 24, ela não parou. Continuou com 2 vezes 13, são 26. 2 vezes 14 são 28. 2 vezes 15 são 30. 2 vezes 16... Pare! A senhorita Mel pediu. Ela estava fascinada com aquele desfile perfeito de números. Até onde você sabe? Até onde? Não sei, senhorita Mel. Acho que até bem longe, Matilda respondeu. A senhorita Mel ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre o que acabara de ouvir. Quer dizer que você sabe quantos são 2 vezes 28? Sei, senhorita Mel. Quantos são? 56, senhorita Mel. E um cálculo bem mais difícil, como 2 vezes 487. Você sabe? Acho que sim, Matilda afirmou. Tem certeza? Tenho, senhorita Mel. Então, quantos são 2 vezes 487? 974. Matilda respondeu imediatamente. Ela falava baixo e educadamente, sem dar nenhuma impressão de estar querendo se exibir. A senhorita Mel olhou para Matilda absolutamente admirada, mas voltou a falar sem alterar o tom de voz. Muito bem, mas claro que multiplicar por 2 é muito mais fácil do que por alguns dos números maiores. E as outras tabuadas? Você sabe mais alguma? Acho que sim, senhorita Mel. Sei sim. Quais tabuadas você sabe, Matilda? Até onde você chegou? Eu não sei, Matilda hesitou. Não entendi bem o que a senhora quer saber. Por exemplo, você sabe a tabuada do 3? Sei, senhorita Mel. E a do 4? Sei, senhorita Mel. Bem, quantas você sabe, Matilda? Você sabe todas, até a tabuada do 12? Sei, senhorita Mel. Quantos são 12 vezes 7? 84. A senhorita Mel recostou-se na cadeira atrás de sua mesa. Estava abalada com aquela conversa, mas tomou o cuidado de não demonstrar. Nunca tinha encontrado uma criança de 5 anos ou mesmo de 10 que soubesse multiplicar com tanta facilidade. Espero que todos estejam prestando bastante atenção,
ela falou para a classe. Matilda é uma menina de sorte. Tem pais maravilhosos que já ensinaram a multiplicar. Foi sua mãe quem lhe ensinou, Matilda? Não, senhorita Mel. Então, deve ter um pai muito paciente. Ele deve ser um ótimo professor. Não, senhorita Mel, Matilda disse baixinho. Meu pai não me ensinou. Então, você aprendeu sozinha? Não sei bem, Matilda respondeu com sinceridade. É que eu não acho muito difícil multiplicar um número por outro. A senhorita Mel respirou fundo e soltou o ar devagar. Ficou novamente a menininha de olhos brilhantes parada ao lado da carteira com a carinha séria e solene. Você diz que não acha difícil multiplicar um número por outro. Tente explicar como você faz isso. Eu não sei dizer. A senhorita Mel esperou. A classe estava em silêncio, todos ouvindo. Por exemplo, a senhorita Mel a ajudou. Se eu lhe pedisse que multiplicasse 14 por 19. Não, essa é muito difícil. São 266. Matilda respondeu timidamente. A senhorita Mel a encarou. Em seguida, pegou um lápis e fez rapidamente a conta no papel. Quanto você disse que dava a conta? Indagou, fitando Matilda. 266. Bom, aí a senhorita Mel vai conversar com ela e fazer algumas coisas. Este capítulo é longo, então eu vou dividi-lo em 2. Vou parar aqui. Da próxima, eu continuo o capítulo 7. O que será que a senhorita Mel vai falar para a danadinha da Matilda? Boa escrita!